Ah, você escreve bem? Então escreva para que almas sejam salvas. Ah, você fala bem? Então fale para que almas sejam salvas. Então você vai aproveitar o que você tem de melhor e aplicar isso para a salvação das almas. Todos nós fomos chamados para ganharmos almas. E dentro então dessa missão de ganhar almas, nós vamos ver o que é necessário. Então é necessário, por exemplo, que a igreja ajude aos necessitados? É necessário. É necessário que a igreja invista, por exemplo, em clínicas para drogados, viciados? É necessário. Então é necessário que a igreja faça cruzadas evangelísticas? É necessário. É necessário que a igreja visite os lares, de casa em casa? É necessário. É necessário que a igreja procure libertar as pessoas da ação maligna, libertar os que estão possessos por demônios? É necessário. É necessário que a igreja visite hospitais, os enfermos e ore para que Jesus cure? É necessário. É necessário que a igreja seja organizada, que a igreja seja também uma instituição dentro da sociedade? É necessário. Então são várias coisas que nós temos que ver, que são necessárias para que a igreja cresça, se desenvolva, ganhe muitas almas. A igreja não pode ficar aí na mesmice. A igreja não pode ficar vivendo como se não existisse internet, como se não existisse TV, como se não existisse cinemas, como se não existissem jogos. A igreja precisa penetrar nesses canais de divulgação e divulgar o Evangelho. A igreja precisa ir onde está a prostituta, onde está o drogado, onde está o bêbado, onde está o pecado, e levar ali a presença de Deus. Arrancar das mãos de Satanás essas vidas que estão caminhando para a morte e trazê-las, tirá-las, arrebatá-las do reino de Satanás e trazê-las para o reino de Deus. Tirá-las, arrebatá-las do reino das trevas e trazê-las para o reino da luz. Então é uma guerra. A igreja precisa saber que está numa guerra contra Satanás e seus demônios, contra as hostes malignas. Nós temos a obrigação de sermos mais do que vencedores nessa guerra, porque nós temos conosco Jesus Cristo, general dos generais. Nós temos conosco o Rei dos reis, Senhor dos senhores. E ele disse, olha, todo o poder, é todo o poder, eu estou dando para vocês. Todo o poder para vencer, lutar e vencer tudo que for de Satanás, tudo que estiver no controle de Satanás. Jesus nos deu poder para vencer, para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do maligno. Veja bem, todo. E ainda diz mais, olha, nada vos causará dano. Não tenha medo, nada vos causará dano. Ele está no controle, ele é quem manda. Quando Jesus ressuscitou, ele apareceu aos discípulos e disse, olha, todo o poder me foi dado, no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos das nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ide, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, porém quem não crê será condenado. Estes sinais seguirão os que crerem em meu nome. Expulsarão demônios. Em meu nome falarão novas línguas. Em meu nome porão as mãos sobre os enfermos, serão curados. Aí os perigos. Ora, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes causará dano algum. Se pegarem serpentes, não acontece nada. Não se preocupe. Nós somos mais do que vencedores. E nós fomos colocados aqui por Deus para vencer. Lutemos então contra esse reino das trevas, esse reino de Satanás.
e ajudemos as pessoas que estão caminhando para a morte, retiremos, arrebatemos essas vidas das mãos de Satanás e tragamos essas vidas para a igreja de Jesus Cristo, para o reino de Deus. Vamos lutar, vamos fazer a obra de Deus. E nesse trimestre nós estaremos estudando esses temas aí que nós falamos, para que possamos aprender a viver pertencendo a este reino de Deus. Tem muita gente vivendo, muito crente vivendo como se não houvesse o reino de Deus. Tem muita gente que não sabe nem que pertence ainda ao reino de Deus. Parece que nem existe outro reino. Tem gente buscando o reino da terra. Jesus disse: olha, o meu reino não é deste mundo. Tem muita gente vivendo como se o reino de Deus fosse o reino aqui do mundo, algum reino político, algum reino material. Mas Jesus disse: o meu reino não é deste mundo. Às vezes, para estudarmos sobre alguma coisa, é interessante nós estudarmos o que não é esta coisa. Então nós temos, por exemplo, a Bíblia dizendo: olha, o reino de Deus não é comida e nem bebida. Não, não é. Isto, aplicando isso, quer dizer que tem muita gente impedindo as pessoas de entrar no reino de Deus por causa de comida e bebida. Muita gente. Também tem muita gente que por causa de comida e bebida tem atrapalhado aqueles que entraram no reino de Deus. Fazendo uma aplicação desse versículo. Também nós temos que saber que o reino de Deus não tem a aparência externa. Você não vai ver o reino de Deus olhando externamente, porque a aparência é interna, está dentro de você. Quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador, o Espírito Santo vem morar em você, você passa a ser templo do Espírito Santo. Você agora é o reino de Deus na terra. Você está representando esse reino de Deus na terra. O reino de Deus está dentro de você. Enquanto o Espírito Santo estiver aí, o reino de Deus está aí dentro de você. Então viva como representante desse reino. Leve esse reino às pessoas. Todo o poder que é necessário para que você leve esse reino de Deus às pessoas e arrebate as pessoas do reino de Satanás para o reino de Deus, todo o poder necessário já está aí dentro de você. Jesus disse: olha, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então o poder já está aí. Você precisa apenas liberar esse poder para que ele entre em ação. E o reino de Deus é o reino onde Satanás é derrotado, é vencido. O reino de Deus, ele expulsa demônios, ele cura enfermos, transforma as vidas. Ele é capaz de transformar o maior pecador num santo homem de Deus, um pregador do Evangelho. Ele é capaz de transformar a prostituta, a pior das prostitutas, em uma mulher santa, uma mulher de oração. Ele é capaz de arrancar das mãos de Satanás o maior viciado em drogas que existe. O pior, que estiver à beira da morte. O reino de Deus é capaz de arrancar essa vida e transformá-lo num pregador do Evangelho. O reino de Deus, que você carrega dentro de você, é capaz de pegar uma idético à beira da morte e transformá-lo num pregador do Evangelho. É capaz de pegar o assassino, o ladrão, e trazê-lo e fazer dele um pregador do Evangelho. Lembre-se disso. Vamos ver o nosso textuário, o que diz. Nosso textuário é Mateus 6,33. Vamos ver. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Olha, nós temos aí uma importante declaração sobre o reino de Deus na Bíblia. Veja aí. O que é o reino de Deus? Então o reino de Deus é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Então a própria Bíblia ensina para nós, dá uma definição clara do que é o reino de Deus.
Então o reino de Deus é paz. Que paz é essa? Não é a paz do mundo que o mundo dá, oferece, mas a paz de Deus. Quando você entra para o reino de Deus, ou seja, quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador, o Espírito Santo vem morar em você e traz a você uma paz interior, traz uma paz com Deus. Você sente agora o alívio, os pecados foram levados por Jesus na cruz do Calvário, você foi totalmente perdoado, você encontra agora paz com Deus. O reino de Deus também é justiça, a justiça de Deus. Essas coisas que nós estamos falando, paz, justiça, alegria do Espírito Santo, são milagres, não são coisas que os homens conseguem fazer, não são conquistas humanas, são milagres. Essa paz só é através de um milagre. Você aceita Jesus como Senhor e Salvador. E o Espírito Santo faz um milagre dentro de você, lhe dá certeza de salvação, de paz com Deus, de perdão. É um milagre. A justiça de Deus também, que você encontra no reino de Deus, é um milagre. Você foi justificado. Você foi declarado agora santo, justo, sem pecado. Você foi declarado agora filho de Deus. Você está agora em paz e em comunhão com Deus. Veja bem, é um milagre isso. E é também a alegria do Espírito Santo. Não é a alegria humana. Você não fabrica essa alegria, mas é uma alegria que vem de Deus. Quando você está em comunhão com o Espírito Santo, você está em comunhão com Deus. Ele traz uma alegria, uma felicidade, uma tranquilidade. Então é um milagre de Deus. O reino de Deus vem a nós e entra dentro de nós. E ele traz agora o fruto do Espírito que você vai desenvolvendo durante a sua vida cristã. E aí no fruto do Espírito existem qualidades desse fruto do Espírito. E começa com o amor. E você vai, através do amor, você vai conquistando aí as outras qualidades desse fruto do Espírito durante a sua vida cristã. E o crente sente a alegria da comunhão com Deus. É o crente que fala em línguas, ora todos os dias. É um crente que sente prazer em orar, em conversar com Deus, em fazer a obra de Deus. Ele está todo o tempo lutando contra o reino de Satanás, está trazendo almas para o reino de Deus. E é um crente alegre, porque dentro dele a alegria do Espírito Santo está ali. É um milagre de Deus. Então o reino de Deus é paz, justiça e alegria do Espírito Santo. Lembre-se disso. O nosso texto-aula diz assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6,33. Então Jesus está aí falando a respeito de quê? A respeito das coisas terrenas, das necessidades do homem para viver na terra, enquanto está nesse corpo terreno. Então Jesus está dizendo, olha, busque primeiro as coisas mais importantes. Tenha sempre no seu coração o desejo pelas coisas mais importantes, as superiores, que são as espirituais, são as que estão no reino de Deus. Então o Espírito Santo mora dentro de você. O que é mais necessário para você? Então é orar em línguas, é ter um dom do Espírito Santo, é ser canal de Deus para abençoar as pessoas, é viver em paz, na justiça e alegria do Espírito Santo, é conversar com Deus, é falar com Deus, é ouvir Deus falar com você. Essas são as coisas superiores, mais importantes, as riquezas espirituais daqueles que pertencem ao reino de Deus. Quanto às coisas terrenas, as coisas materiais, Jesus está dizendo, se você estiver bem nessas coisas espirituais, não se preocupe com as coisas materiais. Não fique ansioso pelas coisas materiais. Jesus ainda dá um ensino ainda, falando, olha os passarinhos. Já viu passarinho com alguma enxada nas costas? Botar enxadinha nas costas e capinar alguma coisa?